Bom dia, quarto ano. Hoje chegamos na sexta-feira 13. 13 de agosto de 2021, certo? Então vocês vão fazer atividade, o cabeçalho completinho, curiosidade da semana. Olha que interessante que o professor preparou. Essa curiosidade ela é somente para leitura, tá bom? Vocês vão somente fazer a leitura. Por que as pessoas espirram quando expostas à luz intensa do sol? Aí aqui tem a imagem, olha o sol. Com uma pena, né, fazendo cócegas no nariz para espirrar. Você sabia que entre 18 e 35% das pessoas que saem à rua num dia de muito sol espirram muito por conta de um traço genético pouco estudado? O fenômeno do espirro repentino, que é o reflexo de espirro por luz brilhante, é provocado quando a luz incomoda o nervo óptico, repercutindo nos receptores responsáveis pelo espirro. Os receptores visuais se encontram ao lado dos receptores do espirro e todos eles se conectam ao cérebro pelo mesmo caminho. Assim, o cérebro responde a uma reação visual da mesma maneira que reagiria a uma olfativa, por acreditar que o organismo encontrou algum corpo estranho. O cérebro dá a ordem de eliminar esse corpo estranho, estimulando o processo de espirrar. Tá bom? Hoje nós vamos usar o livro didático interdisciplinar, páginas 32 e 33. Então vamos lá agora para a página 32, tá bom? O desenvolvimento dos seres humanos. Diversos estudos científicos demonstram que os seres humanos se desenvolveram por meio de um processo que durou cerca de 7 milhões de anos. Esse processo foi influenciado pelas mudanças ocorridas no ambiente ao longo do tempo. Nesse processo, surgiram seres com algumas características semelhantes às dos seres humanos atuais, chamados de hominídeos. Uma das principais características dos hominídeos é o fato de serem bípedes, isto é, andar sobre duas pernas. Evidências arqueológicas indicam que provavelmente os primeiros bípedes surgiram há cerca de 4 milhões e meio de anos. Com o passar do tempo, eles desenvolveram outras características, como a capacidade de fazer e usar utensílios e de se expressar por meio da linguagem oral e gráfica, que são os desenhos, certo? Esculturas representando um casal de hominídeos que teria vivido na África há cerca de 3,6 milhões de anos, expostas no Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos. 7. De acordo com estudos científicos, quanto tempo levou o processo por meio do qual os seres humanos se desenvolveram? 8. Qual é uma das principais características dos hominídeos? Letrinha A. Quanto tempo surgiu essa característica? Temos todas as informações no texto, tá bom? Quais outras características os hominídeos desenvolveram com o passar do tempo? Certo? Nós temos lá. E aí nós vamos para a página 33. Um dos vestígios arqueológicos mais antigos de um hominídeo conhecido data de 6 a 7 milhões de anos. Trata-se de um crânio encontrado em 2001, em Chad, um país da África. Esse crânio recebeu o nome de Toumai e pertenceu a um indivíduo de um grupo de hominídeos. Essa e outras evidências arqueológicas sugerem que a África foi o local onde se desenvolveram as espécies que deram origem ao ser humano atual. Aqui nós temos o crânio de um Toumai.
De acordo com as pesquisas arqueológicas, onde surgiu o ser humano? Os seres humanos fazem parte de um grupo de classificação de seres vivos chamado Homo. Observe o quadro a seguir, algumas espécies pertencentes a esse grupo e as características de cada uma delas. Aqui nós temos a espécie, onde viveu, período e habilidades. Aqui nós temos o Homo habilis, onde ele viveu na África, período de 2 a 1 milhão de anos atrás. Fabricava instrumentos simples de rochas com os quais caçava pequenos animais. O Homo erectus, África e Ásia, de 1 a 143 mil anos atrás. Fabricava instrumentos elaborados como machados de mão e caçava grandes animais. Foi a primeira espécie a usar o fogo. O Homo neanderthalensis, Ásia e Europa, de 400 a 40 mil anos atrás. Foi a primeira espécie a usar vestimentas e a desenvolver linguagem. Alimentava-se por meio de caça e grandes animais. E aqui nós temos o Homo sapiens, todos os continentes, 200 mil anos até o presente. Foi capaz de se adaptar às condições ambientais extremas, construía instrumentos sofisticados e desenvolveu expressões artísticas. Ou seja, eles foram evoluindo, que é a evolução humana. Com base nas informações do quadro, de qual dessas essas espécies você faz parte? Qual é a espécie que nós nos enquadramos aqui? Por quê? Tá bom? Crianças, bastante atenção. Se vocês quiserem pesquisar também sobre a origem do homem, podem pesquisar, é interessante. Tem vídeos no YouTube também, tá bom? Qualquer dúvida, só chamar o professor está aqui. Um beijo, fiquem bem, até nossa próxima aula.